Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sara, aluna do 4º ano de Letras Inglês, e hoje nesse vídeo nós vamos analisar uma das obras mais famosas e que mais geram discussões dentro da literatura brasileira, Dom Casmurro, do Machado de Assis. A obra foi lançada em 1899 e até hoje ela é muito famosa, mesmo para quem não é um grande leitor da literatura brasileira, conhece aquela famosa pergunta: traiu ou não traiu? Agora a gente vai analisar um pouquinho e entender o porquê dessa pergunta. Dom Casmurro faz parte de uma trilogia de livros realistas lançada pelo autor Machado de Assis, um dos autores mais famosos, se não o mais famoso da literatura brasileira. Nessa trilogia nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Todas se relatam histórias de famílias burguesas ou pessoas burguesas, geralmente da elite do Rio de Janeiro. Machado de Assis era um escritor muito famoso por conta da sua escrita. Nesse livro, por exemplo, nós temos muitas questões psicológicas. O nosso narrador, nesse livro, é um narrador personagem e ele conta essa história depois de velho já. Então ele vai contando essa história baseada em lembranças que ele tinha da infância e da juventude dele. Então a gente pode perceber que não é um narrador muito confiável, a gente não pode tomar a palavra dele como certa desde sempre. Nessa história nós vamos acompanhar Bentinho. Ele é filho de burgueses e a mãe dele sempre teve o sonho de ser mãe, de engravidar e ter um filho. E ela tentou muitas vezes engravidar e ela sempre perdia o bebê. Então um dia ela prometeu que se ela desse à luz a um menino, ele iria ao seminário, ele seria um padre. Só que o Bentinho, ele não tinha vocação, ele dizia que ele não queria ser padre. E ele conheceu, na infância dele já, a Capitulina, muito chamada, muito conhecida como Capitu, pelo apelido dela. A Capitu era uma menina muito carismática, muito engraçada, que sabia levar as coisas ali do jeito dela. Uma coisa que, para quando o livro foi lançado, em 1899, não era muito comum, as mulheres eram mais recatadas. A gente pode ver bem a diferença entre a mãe do Bentinho, que em um capítulo a Capitu chama ela até de Beata, e a Capitu mesmo. São duas personagens que divergem bastante. E ao longo do livro o Bentinho parece se incomodar ao mesmo tempo que ele não deixa de gostar da Capitu. O Bentinho cresce, ele vai para o seminário contra a vontade dele e lá ele conhece o Escobar, que se torna o melhor amigo dele. Passa um tempo, os dois conseguem sair do seminário, o Bentinho se reencontra com a Capitu, o amor da infância dele, e eles se casam, e o Escobar conhece a Sancha, a amiga da Capitu, e eles se casam também. Então nós temos dois casais de amigos muito felizes e recém-casados. Só que o Bentinho, ele sempre foi muito desconfiado com essa esperteza da Capitu, uma coisa que não era tão comum assim de ser vista para a época que o livro foi lançado, em que a narrativa se passa. Um dia, o Bentinho, que era um homem da alta sociedade, ele vai a um jantar e a Capitu diz que não irá porque ele está com dor de cabeça, que ela não está bem. O Bentinho vai ao jantar e ele volta um pouco mais cedo do planejado. Quando ele chega em casa, a Capitu está se despedindo do Escobar. O Bentinho não entende essa situação, pergunta por que o Escobar está ali conversando com a Capitu. E a Capitu desmente, inventa uma história falando que o Escobar estava ajudando com questões financeiras da casa, e o Bentinho, que já era enciumado, começa a ficar ainda mais desconfiado por conta disso. Um dia esses dois casais vão para uma viagem e o Escobar era conhecido por ser um ótimo nadador. E ele vai fazer das suas natações matinais na praia e ele acaba falecendo, uma coisa que chocou todos os amigos, todo o ciclo social deles, por conta dele ser um nadador exímio. No velório, a Capitu, ao mesmo tempo que está consolando a amiga que agora é viúva, ela também está chorando muito. E o Bentinho começa a desconfiar, ele começa a olhar para a Capitu como se ela tivesse... Ele acha que ela está triste demais pela perca do amigo. Nesse meio tempo, o Bentinho e a Capitu tinham tido um filho, o Ezequiel. E o Bentinho passa nessa loucura de ciúme, de desconfiança, ele passa a achar que o Ezequiel é filho do Escobar. Ele começa a ver semelhança do amigo no próprio filho. E o Ezequiel, ele tinha uma mania, um jogo de imitar as pessoas. E ele imitava
o Escobar, o que fazia o Bentinho desconfiar mais ainda. Enfim, no meio de várias brigas e confusões causadas pelo ciúme e desconfiança do Bentinho, a Capitu pega o filho e eles vão para a Europa e o Bentinho fica sozinho no Brasil. O Bentinho não deixa mais ninguém ter contato com o filho quando ele vem passar com ele, porque ele desconfia que as pessoas vão começar a perceber que o Ezequiel não é filho deles, ele acha que ele está cada vez mais parecido com o Escobar. A Capitu acaba morrendo, vindo a falecer na Europa, e o Ezequiel vem ficar definitivamente com o Bentinho no Brasil. O livro passa e o Ezequiel ele tem uma oportunidade de trabalhar na África. E o Bentinho manda ele pensando, torcendo para que alguma coisa aconteça com o filho dele, não dá outra. O filho dele pega uma doença e vem a falecer. No final do livro, é o ciclo que volta para o começo. O Bentinho, já conhecido como Dom Casmurro, ele está sozinho nessa casa que lembra a casa da infância dele, mas não é. Ele não tem mais ninguém e ele parece que, como último recurso, para sentir que ele tá sozinho, mas ele tá certo, ele parece querer convencer a gente, leitor do livro, de que ele foi sim traído e que é melhor ele estar sozinho do que ficar com as pessoas que traíram dele ou com o filho dele, que é o fruto dessa traição. Por fim, o livro ele tem uma leitura muito gostosa, os capítulos são bem curtos, no máximo coisa de 3 ou 4 páginas. A leitura é bem fluida e é muito importante a gente ler esse livro para conhecer um pouquinho do nosso mais famoso autor.